Bem-vindos a mais um capítulo de Era Uma Vez um Coração Partido, pessoal. A gente vai ler agora o penúltimo vlog, né, com esses capítulos agora. O livro passou voando, esse mês passou muito rápido. Esse é o penúltimo vlog e o próximo vlog já é o último, já são os últimos capítulos desse livro. Mas que bom que temos o segundo e o terceiro livro pra gente continuar acompanhando a jornada da Evangeline e do Jax. Agora, eu não sei se o Jax vai virar vampiro ou não, porque virar vampiro depende de ele consumir o sangue, né? E ele se trancou no portão para não consumir o sangue da Evangeline até de manhã. Então vamos ver se ele vai conseguir se manter ali sem consumir o sangue dela. Mas o Caos falou que se um vampiro não consome o sangue até o amanhecer, ele morre. E aí, o que vai acontecer? Ele morre morrendo ou era eles que matavam? Vamos descobrir agora. Capítulo 44. Evangeline duvidava que se Jax resolvesse se libertar da sua prisão, teria se esforçado muito para isso. Precisava encontrar um jeito de distraí-lo. Poderia perguntar a respeito de algo que o arcano achasse interessante. Ela queria saber mais sobre o cadeado e por que o sangue dela conseguia abri-lo. Mas o príncipe de copas já havia descartado esse assunto. Ela também se perguntou se por acaso ela já não sabia a resposta. Se sua habilidade de abrir o cadeado por meio de magia tinha algo a ver com o arco da Valorosa. Quando Apolo contou da profecia que trancara o arco, ele disse que quando todos os versos se concretizassem, uma chave capaz de abrir o arco seria criada. E se ela fosse essa chave, seria possível? Ou era apenas todos os loucos acontecimentos daquela noite que estavam finalmente fazendo efeito em Evangeline e dando delírios de maravilhamento mágico nela? Só que não parecia um delírio quando ela pensava em todas as vezes que ela havia atravessado um arco. Todos tinham sussurrado em seu ouvido palavras que faziam muito mais sentido se ela fosse a tal chave profetizada. Daí agora ela está lembrando das palavras dos arcos. Estamos tão felizes de você ter nos encontrado. Estávamos esperando por você. Você também poderia ter me destrancado. Ela sentia uma excitação incômoda. Ela não queria ter nada a ver com o arco da Valorosa. Definitivamente ela não queria ser a chave. Ainda que tal habilidade a tivesse ajudado a salvar sua própria vida poucos segundos antes. Se quisesse permanecer viva, contudo, precisava manter Jax ocupado. Felizmente, perguntas é o que não faltavam para ela. Havia uma, em especial, que a incomodava havia muito tempo. Conte-me o que aconteceu entre você e a princesa do Império Meridiano. Aquela que Caos e Lala comentaram. Donatella. Eu também quero saber. Não. A voz de Jax era puro azedume. Eu não quero falar dela. Nunca mais. Esse seria o assunto perfeito. Antes, o príncipe de copas meramente se encolhia e logo disfarçava sua expressão sempre que tocavam no nome da princesa. Mas das duas, uma. Ou ele estava tendo problemas para se controlar, ou o veneno do vampiro estava tornando suas emoções ainda mais fortes. Evangeline sentiu a pressão dos olhos feios de Jax mais uma vez, mas não em seu pescoço ou no seu pulso. Estava espalhando um calor errante por todo o seu corpo. Que azar, Jax! Ela cruzou os braços em cima do peito, e o arcano ficou andando de um lado para o outro dentro da jaula. Você precisa de algo para se distrair, então vai falar da princesa Donatella. Eu não ligo se você me contar o quanto a odeia ou o quanto a ama. Eu posso fazer versos contando a beleza ou a cor do cabelo da princesa. Jax fez um ruído contido, que poderia ser um primo distante de uma risada. Ela não é o tipo de garota que a gente canta em versos, ele falou. E apesar disso, seu tom de voz mudou, se tornou mais suave, e Evangeline ficou com uma sensação estranhamente incômoda de que o arcano teria de fato cantado aquela garota em versos. A primeira vez que eu a vi, ela ameaçou me atirar do alto de uma carruagem aérea. E você gostou dela por causa disso? Perguntou Evangeline. Apenas ameacei matá-la. O príncipe de copas falou isso como se os dois estivessem me paquerando. Que história de amor horrível, Jax. Mas eles se paqueravam? Será que ele estava afim da Donatella? Quando eu ler Caraval, eu vou descobrir. Eu vou ler Caraval ainda. Por mais que agora eu sei que o Jax estava lá e que ele se envolveu com a Donatella, é meio que um spoiler pra mim mesma. Mas eu vou ler Caraval. Eu não vou sossegar enquanto eu não souber o que aconteceu de verdade, assim, detalhe por detalhe. Quem disse que é uma história de amor? E o seu tom voltou a ser de azedume.
Evangeline até pensou que o arcano fosse parar de falar, e para sua surpresa ele continuou. Quando nos encontramos de novo, eu a beijei. Jax disse, eu a beijei. Como outra pessoa diria que esfaqueou alguém pelas costas. Não havia nada de desejo nem nada de romântico no comentário, confirmando que ele tinha uma definição distorcida de amor. E mesmo assim, pensar no príncipe de copas beijando a princesa fez algo doloroso se retorcer dentro de Evangeline. Você a beijou porque achou que ela era o seu verdadeiro amor? Não. Eu precisava de algo dela, e falei que o meu beijo a mataria a menos que ela me desse o que eu queria. Espera aí. Por acaso você está dizendo que o seu beijo não é mortal se você não quiser que seja? Cuidado, raposinha. Você me parece bem curiosa, mas não deveria. E Jax parou de andar de um lado para o outro e tamborilou os dedos compridos no portão de ferro em uma sequência de notas rápidas. Eu menti para Donatella. O meu beijo é sempre mortal. Eu diminuí o ritmo do seu coração para não matá-la imediatamente, mas o beijo deveria ter posto fim à sua vida em questão de dias, independentemente de ela fazer ou não o que eu queria. Então por que a princesa não morreu? Provavelmente porque o meu coração começou a bater, respondeu Arcano. Hã? Com um tom petulante, como se esse fosse um pequeno detalhe que poderia muito bem ter ficado de fora da história. Só que haviam histórias e mais histórias dedicadas ao coração que não batia de Jax, e a garota mítica que finalmente o faria bater de novo, o seu único e verdadeiro amor. Evangeline sentiu que aquela coisa terrivelmente dolorosa, se assomando dentro de si mais uma vez, não que o fato de que aquela garota, seu amor verdadeiro de Jax, devesse causar dor nela. Afinal, ela nem sequer gostava de Jax. Não deveria ter se incomodado com o fato de outra garota ter feito o coração do Arcano bater, ela morrendo de ciúme. Deveria ter ficado feliz pela princesa não ter morrido. Talvez Evangeline estivesse apenas com pena do príncipe de copas, porque sabia que aquela história não havia terminado bem. E o que aconteceu depois? De acordo com as histórias, ela deveria ser o meu único e verdadeiro amor, confirmou Jax. O seu tom era de deboche, mas não escondeu a dor presente em suas palavras e que endureciam seus traços. É claro, como você já deve ter adivinhado, que isso não funcionou. Ela jamais me perdoou por aquele primeiro beijo. Donatella se apaixonou por outra pessoa e então apunhalou meu coração com a minha própria faca. Ih, peguei um monte de spoiler de Caraval agora. Agora, quando eu for ler, eu vou saber de tudo. Evangeline respirou fundo, trêmula, incapaz de imaginar como se sentia com tal coisa. Seria pior ainda para Jax, cuja única motivação como arcano era encontrar seu único e verdadeiro amor. Ela era capaz de compreender tal motivação. Na verdade, ela entendia muito melhor do que gostaria de admitir. Gostaria de dizer que jamais arriscaria matar alguém por amor. Mas ela havia feito um trato com Jax, que transformara todos os convidados de um casamento em pedra, amaldiçoara um príncipe e, em última instância, a levar até ali. Não parava de pensar que o destino ou o arcano estavam brincando com a sua vida, mas foram suas próprias decisões questionáveis que a haviam colocado naquele caminho. Com Luke, ela tentara se convencer de que estava agindo por amor, mas não estava. Não de fato. Não estava tomando decisões por amor. Estava tomando decisões comprometedoras porque ela queria amor. Luke não era sua fraqueza. O amor é que era. Nem sequer o amor em si, mas a ideia de amar. Era por isso que partes da história de Jax se contorciam tão dolorosamente dentro dela. Não porque Evangeline quisesse ficar com Jax. Ela não queria ficar com ele. Só queria que alguém quisesse ficar com ela do mesmo jeito que Jax queria ficar com aquela garota. E não queria isso por causa de um efeito ou de uma maldição. Evangeline queria um amor verdadeiro, poderoso, a ponto de quebrar um feitiço. E isso era exatamente o que Jax também queria. Ele encostou a cabeça no portão de ferro escuro, e ela se lembraria para sempre daquela visão. O príncipe de copas estava de tirar o fôlego, e de um modo indescritível. Mas era uma beleza trágica, de um céu que tinha perdido todas as estrelas. O cabelo do arcano era uma tempestade de ouro partido. Os seus olhos eram um emaranhado de prata e azul. A apatia que ela vira na primeira noite que passara em Valorfel havia sumido, e agora entendia por que estivera lá.
porque Jax fora tão incapaz de oferecer consolo e bondade a ela. A garota que deveria ser o seu único e verdadeiro amor tinha literalmente apunhalado seu coração. Eu lamento que Donatella tenha te ferido tão gravemente, disse Evangeline, e realmente lamentava. Imaginava que Jax estivesse deixado alguns detalhes de fora, mas acreditava que a mágoa do Arcano era sincera. Talvez a história tenha se enganado e haja outro verdadeiro amor esperando por você. E Jax soltou uma risada desdenhosa e perguntou: está dizendo isso porque acha que você pode ser esse amor? Então ele olhou para Evangeline por entre as barras do portão. Um olhar que beirava a indecência. Você quer me beijar, raposinha? E algo novo e terrível se emaranhou dentro dela. Não, não foi isso que eu disse. Não me parece que você esteja muito certa disso. Pode até não gostar de mim, mas eu aposto que gostaria que eu te beijasse. Nessa hora, o príncipe de copas pousou os olhos nos lábios dela, e o calor que se apossou da boca de Evangeline parecia o início de um beijo. Pare com isso, Jax, ordenou ela. Na verdade, o Arcano não queria beijá-la, estava apenas provocando a jovem para aplacar sua dor. Eu sei o que você está fazendo. Eu duvido. Ele deu um sorriso mostrando as covinhas e passando a língua na ponta do dente incisivo, muito mais comprido e afiado. De repente, ele ficou com uma expressão pensativa e falou: talvez não seja tão ruim continuar assim. Eu gosto deles. Você também gosta da luz do dia, lembrou Evangeline. Eu provavelmente consigo viver sem o sol, se eu puder trocar por outras coisas, retrucou o Arcano inclinando a cabeça. Fico imaginando se eu me tornasse um verdadeiro vampiro, talvez o meu beijo não seja mais letal. As suas presas cresceram e ele completou: você poderia deixar que eu te mordesse, para ver se funciona. Mais uma onda de calor penetrante, dessa vez bem debaixo do queixo de Evangeline, e depois no pulso e em outros lugares íntimos que ela jamais havia pensado que alguém morderia. Evangeline, não sei o que você está imaginando. Ela ficou com o pescoço vermelho, à altura da clavícula. Não estamos falando de mordida, disse ela, de um jeito acalorado. Então do que devemos falar? Os olhos de Jax pousaram de novo nos lábios dela, e mais calor escapou quando a jovem os entreabriu. Evangeline soltou um suspiro de assombro. Talvez tivesse se enganado. Talvez Jax realmente quisesse beijá-la. Mas isso não significava nada. Era óbvio que o Arcano ainda estava obcecado pela princesa Donatella. E Lala havia dito que o beijo era a maldição do príncipe de copas. Se houvesse apenas um fiapo de atração, ele ficaria tentado a beijar. Mas isso não queria dizer que Jax nutria sentimentos verdadeiros pela pessoa. Eu fiquei curiosa, disse Evangeline. Se você tem a habilidade de controlar pessoas, por que simplesmente não usou para obrigar a princesa a te amar? E o sorriso debochado de Jax desapareceu. Eu usei. E o que aconteceu? Eu acho que minha vez acabou, respondeu ele seco. Agora é a sua vez. Eu quero que me fale de Luke. E Evangeline se encolheu toda. Não queria falar de Luke naquele momento, muito menos depois do que acabara de acontecer, e menos ainda com Jax, que debochava dela por causa de Luke desde o momento em que se conheceram. Gostaria de outra pergunta, por favor. Não. Eu respondi às suas perguntas. Agora você vai responder às minhas. Por que você quer saber sobre Luke? Você acabou de ver como a história termina. Me conte como começou. O príncipe de copas deu um sorriso com o canto da boca, falsamente alegre. A sua lenda, obviamente, começou melhor do que a minha. O que fez você se apaixonar tão loucamente por ele a ponto de estar disposta a rezar para mim? E Evangeline respirou fundo. Pare de enrolar, raposinha. Eu posso te lembrar da dor que eu estou sentindo porque eu só consigo pensar em sentir o gosto do seu sangue. E Jax abaixou o olhar. A onda de calor atacou o peito dela, diretamente no coração. E dessa vez a sensação foi de mordida, não de beijo. Tudo bem. Luke me apoiou quando meu pai morreu. Foi por isso que se apaixonou por ele? Não. Eu acho que eu o amava antes disso. Evangeline ficou tentada a dizer que o amou o rapaz desde a primeira vez que o viu. Mas o Arcano com certeza debocharia dela por isso. De início, eu o achei bonito. Ainda lembro que a sineta da porta da loja bateu por 2 segundos inteiros antes de Luke entrar pela primeira vez, como se também achasse que ele fosse especial. Ou então estivesse tentando te avisar para ficar longe dele, resmungou Jax. Você quer que eu conte ou não?
E o príncipe de copas fez um sinal de que ia ficar de bico calado. Evangeline duvidava que duraria muito, mas ele a surpreendeu, fazendo um esforço genuíno para ouvir educadamente. Percebeu que os nós dos dedos do arcano estavam brancos de tanto cerrar os punhos, e os seus dentes pareciam estar cerrados de um modo incômodo. Ele estava tendo mais dificuldade por estar calado. Mas Jack subiu em um dos caixões de pedra e se sentou de pernas cruzadas, feito uma criança que está ouvindo um adulto contar uma história. Evangeline pensou se não deveria continuar de pé, caso precisasse fugir, mas talvez Jack ficasse mais à vontade se ela ficasse na mesma posição. Com cuidado, ela sentou-se no chão frio e úmido, dando um descanso para suas pernas exaustas. Eu cresci trabalhando na loja de curiosidades do meu pai. Eu adorava. Parecia que lá era a minha casa, mais do que qualquer outro lugar do mundo. Só que eu passava tanto tempo lá dentro que eu não tinha outros amigos próximos fora da loja. Até que eu conheci o Luke. A princípio eu pensei que ele só gostava de esquisitices, até que um dia Luke entrou na loja e não comprou nada. Ele disse que só queria me ver e não ficou envergonhado nem com medo de admitir isso. E... incentivou Jax. Foi aí que eu percebi que eu o amava. E ele só precisou dizer que ele gostava de você? O arcano parecia decepcionado. Foi esse o gesto grandioso dele? Nunca nenhum outro rapaz havia sido legal com você? Muitos rapazes foram legais comigo, e Luke fez outros gestos grandiosos. Jax provocou, fazendo uma careta. Então fale desses gestos grandiosos. Evangeline estremeceu por causa do chão gelado e tentou acomodar as pernas debaixo do corpo de um modo mais confortável. Jax deveria pensar que qualquer relacionamento precisava de um gesto magnífico para valer a pena. Nem todo amor precisa de uma grande história, Jax. O começo do meu romance com Apollo tinha tudo para ser um conto de amor épico, mas você viu o fim triste que teve. Então você está dizendo que se contentaria com um romance chato se terminasse bem? Sim, eu aceitaria com o maior prazer um final feliz para sempre, sem grandes acontecimentos. E o príncipe de copas deu um sorrisinho irônico e falou: você não aceitaria. Não. Você não teria sido feliz com Luke e definitivamente não seria para sempre. Vocês dois não combinam. Ele não tem a metade da sua força. Ele nem sequer pensou duas vezes antes de tentar te morder. E Luke não teria transformado a si mesmo em pedra para salvar sua vida. Você não sabe disso. Eu sei sim. Sempre existe um jeito de quebrar uma maldição. Assim que você bebeu do cálice de veneno, ele se encheu novamente. Eu não fiquei lá para explicar as regras para ele porque teriam percebido na lateral da taça. Luke poderia ter salvado você se ele quisesse. As mãos de Evangeline começaram a tremer. Ninguém havia contado isso para ela. Isso não quer dizer nada. Luke estava enfeitiçado por Marisol, que o obrigou a amá-la. Ele poderia ter quebrado o feitiço, declarou Jack sem rodeios. Se realmente te amasse, o feitiço poderia ter sido quebrado. Eu já vi isso acontecer. Pare, Jax. Evangeline ficou de pé de repente. Já era ruim saber que havia feito tanta coisa por amor. Não queria ouvir que Lucas jamais a amara de verdade. Eu não estou tentando ser cruel, raposinha. Não, Jax. É exatamente isso que você está fazendo. É isso que você sempre faz. E também era o que ela esperava que o arcano fizesse, mas estava cansada demais para aguentar. Podia até ter tomado decisões questionáveis por amor, mas o príncipe de copas magoava as pessoas de propósito por diversão. Sabe, talvez o verdadeiro motivo para Donatella ter apunhalado seu coração e escolhido amar outra pessoa não tenha sido aquele primeiro beijo quase fatal que você deu nela. Talvez tenha sido a sua inabilidade de compreender qualquer emoção que seja remotamente humana. Jack se encolheu todo e disfarçou bem rápido. Era difícil de enxergar, apesar de todas aquelas tochas, mas Evangeline poderia jurar que ele ficou com as bochechas coradas. Ela sentiu uma pontada de culpa, mas não teve forças para parar de falar. Eu aposto que você nem sequer pediu desculpas por tê-la beijado. E essa nem deve ter sido a pior coisa que você fez. Quer dizer, por acaso sua ideia de romance não é beijar uma garota e esperar para ver se ela morre ou não? Eu conheço as histórias que contam que vale a pena morrer pelos seus beijos. Mas como alguém pode ter certeza disso, se todo mundo morrer? Quem escreveu essas histórias? Por acaso foi você, para se sentir melhor? E o príncipe de copas removeu qualquer traço de emoção do rosto. Ele desceu do caixão e se aproximou do portão.
Parece que você está com ciúmes, ele falou. Se você acha que eu estou com ciúmes porque outra pessoa conseguiu apunhalar o seu coração, tem toda a razão. Então prove. Ela ouviu a adaga de Jax cair em seus pés. Era a adaga de pedras preciosas que o arcano sempre carregava consigo. Tantas pedras estavam faltando, mas apesar disso o cabo da faca brilhava sobre a luz das tochas, pulsando em tons de azul e roxo, a cor do sangue antes de ser derramado. O que eu devo fazer com isso? É melhor você querer usá-la, raposinha. O canto da boca de Jax se retorceu à medida que ele foi passando lentamente a mão, pálida pelas barras do portão. E então ele quebrou o cadeado ao meio. Poderia muito bem ser um graveto, um pedaço de papel ou ela. E acabou o capítulo. Então, ele estava preso ali só porque ele queria estar preso. Porque se ele quisesse ser soltado, ele já tinha sido soltado há muito tempo antes. Eu achei que a Evangeline foi muito cruel com ele. Porque não é como se ele conseguisse controlar o que ele sente. Ainda mais que ele conseguiu beijar a Donatella e ela não morreu, né? Então, tipo, é como se ele concretizasse na Donatella o verdadeiro amor dele. Porque ela foi a única que não morreu depois que ele beijou. E como que ela sabe que ele não sentia nada pelas outras pessoas que ele beijou e morreram? Ela não sabe. Ai, não sei. Agora é o capítulo 45. Antes que Evangeline conseguisse dar um suspiro, Jax já estava bem diante dela. Os lábios do arcano se curvaram em um sorriso devastador, que em qualquer outra pessoa poderia parecer convidativo ou sedutor. Como se atirar uma faca nos pés da jovem e desafiá-la a empunhá-lo fosse o equivalente a tirá-la para dançar. Jax, Evangeline tentou controlar sua voz, para não deixar transparecer que o seu coração estava acelerado. Não quer mais me machucar, raposinha? Provocou o príncipe de copas, e então esticou os dedos e passou bem de leve na clavícula a mostra de Evangeline, fazendo cada centímetro da pele dela pegar fogo. Você pode pegar a adaga a qualquer momento. A jovem foi incapaz de pegar a adaga. Ela mal era capaz de continuar respirando. A mão de Jax já estava no alto da sua garganta, acariciando-a cuidadosamente. O arcano havia tocado nela. Ele havia abraçado Evangeline na noite anterior, enquanto ela dormia. Mas ele agira como se aquilo fosse uma tortura. O seu toque não foi caloroso nem curioso. Ou talvez fosse Evangeline quem estivesse curiosa. Sabia que não deveria estar, mas ela não tinha imaginado como seria ser desejada com a intensidade de que Jax desejara as coisas. A boca do arcano se curvou ainda mais, e suas mãos saíram da garganta da jovem e foram até os seus ombros, afastando a capa lentamente, deixando mais pele à mostra. Você tem que voltar para o outro lado do portão, disse ela com a voz rouca. Foi você quem falou que eu precisava me distrair. Jax desceu mais os dedos, passando-os pelo peito dela até chegar à faixa de pele sensível logo acima do limite do corpete de renda. Isso não é melhor do que conversar? E ele enfiou um dos dedos dentro do corpete. Evangeline ficou sem ar e falou, eu acho que não é uma boa ideia. E é por isso que é interessante. A outra mão de Jax segurou o maxilar de Evangeline, enquanto o dedo dentro do corpete acariciava suavemente logo acima do seu coração, fazendo-o bater ainda mais rápido. E você ainda pode pegar a adaga, provocou ele. Você não gostaria de mim se eu me transformasse em um vampiro, raposinha. A mão quente no rosto da jovem inclinou a cabeça dela para trás, até Evangeline olhar nos olhos de Jax. Eles estavam dilatados, quase completamente pretos, e sabe-se lá como ainda brilhavam como estrelas partidas. Evangeline precisava se afastar. Aquilo era errado por tantos motivos, e pior ainda, era uma burrice incrível permitir que o arcano a tocasse, e ainda mais gostar do modo como ele continuava tocando. O príncipe de copas nem sequer estaria fazendo aquilo se não fosse pelo veneno do vampiro. Não tinha a menor importância o fato de ele estar sendo delicado, de mal encostar o dedo na pele de Evangeline, ao ir do seu colo à sua nuca, enquanto a outra mão descia até os quadris deslizando lentamente por sua saia e puxando-a mais para perto. A cripta estava gelada, mas Jax tinha calor suficiente para aquecer cada centímetro do seu corpo, enquanto a mão do arcano, que estava no pescoço dela, deslizava pelo seu cabelo, torcendo os dedos em volta das mechas, afastando-as do pescoço e... Ele roçou os dentes na veia pulsante do pescoço de Evangeline. Jax, murmurou ela, e de repente ficou impossível formar palavras.
A boca ardente do príncipe de copas estava encostada em sua garganta, e os dentes dele em sua pele. Os dentes. Evangeline finalmente empurrou o peito dele, mas foi tão inútil quanto tentar lutar contra um bloco de mármore. De um mármore quente e esculpido. Ela queria dizer para Jax não mordê-la, mas pronunciar a palavra morder não pareceu a coisa mais sensata a fazer naquele momento. Você vai se arrepender disso depois. Eu não estou pensando no depois. E Jax lambeu o pescoço dela de um jeito lascivo. Evangeline soltou um suspiro de assombro e falou: Você nem gosta de mim? Eu gosto de você nesse exato momento. Eu gosto muito. Jax deu um leve chupão no seu pescoço. Que isso, gente? Não esperava. Peraí. Na verdade, eu não consigo pensar em nada que eu goste mais, ele falou. Eu acho que não vai ter uma cena explícita de hot. Eu acho que não vai ter uma cena hot entre eles. Eu nem sei se eles vão se beijar de verdade. Porque me disseram que esse livro não tem nada assim. Mas eu tô achando bem assim, sabe? Tipo, tem uma tensão crescente aqui entre eles, assim, muito, muito, muito palpável. Então, eu não esperava por isso. Porque quando falaram assim, é coisa de clássicos encantada, tipo um conto de fadas. Não tem nada explícito nem adulto, porque é um livro pra jovens. Mas eu tô achando que bem quente, viu? Jax deu um leve chupão em seu pescoço. Na verdade, ele falou, na verdade, eu não consigo pensar em nada que eu goste mais. Jax, isso tudo é efeito do veneno do vampiro. Ela, frenética, empurrou o peito do arcano com mais força, mas pelo jeito ele nem percebeu. O príncipe de copas estava com a língua no seu pescoço, brincando com a sua pulsação. Você... Evangeline ficou sem palavras, porque Jax roçou os dentes em seu pescoço de novo, passando por toda sua pele sensível de um jeito que não deveria ser tão incrivelmente bom. Precisava pôr um fim àquilo tudo. Uma mordida, uma gota de sangue derramada e os dois estariam encrencados. Se você fizer isso, jamais verá o sol novamente. Você não vai sentir falta do sol? A única resposta de Jax foi dar mais uma lambida tortuosa. E então ele apertou os quadris dela com a outra mão, puxando-a para perto, como se preparasse para... Você precisa de mim para abrir o arco da Valorosa. E o arcano parou de ouvir as palavras de Evangeline. A respiração da jovem estava ofegante, e Jax ficou com os lábios pairando sobre a veia do pescoço dela, mas não a mordeu. Mas tampouco a soltou. Pelo contrário, ele a apertou ainda mais. Ele ardia encostado no corpo dela. Evangeline tentou acalmar sua respiração, certa de que o príncipe de copas era capaz de sentir o coração dela batendo acelerado, e ouviu o sangue correndo em suas veias, debaixo dos seus lábios entreabertos. Mas o arcano não baixou a boca. Ele não se moveu, a não ser para inspirar e expirar. Evangeline não sabia por quanto tempo ficaram ali, naquele abraço ao qual ela não podia resistir, e Jax, pelo jeito, não conseguia soltar. Houve momentos em que o arcano teve dificuldade de se segurar. Ele enroscou os cabelos delas nos dedos e acariciou a cabeça da jovem, com a ponta dos dedos gelados. Gelados. A palma da mão de Jax estava gelada. Evangeline criou coragem e olhou para cima quando o sol da manhã se infiltrou pela janela do mausoléu. Haviam sobrevivido àquela noite. Os braços do arcano ficaram tensos, como se ele também tivesse acabado de se dar conta disso. Tudo que até então ardia, de repente parecia gelo. O peito dele, os braços, o hálito no pescoço de Evangeline. O príncipe de copas se desvencilhou da jovem com movimentos duros e desajeitados. Ele era novamente o Jax que carregava Evangeline no colo até o apartamento de Lala. O calor, o desejo, a fome, tudo desapareceu junto com a noite. Ele desenrolou os fios do cabelo dela dos dedos, mexendo as mãos de um jeito desengonçado. Estranhamente, era algo parecido com o que aconteceu com Apolo, quando ele foi libertado da magia de Jack. Só que Jax não estava bravo, apenas ridicularmente constrangido. Pelo menos ele não estava rindo. Evangeline não suportaria se o príncipe de copas zombasse dela por ter permitido chegar tão perto, ou por ter suspirado quando ele lambeu seu pescoço. O rosto de Evangeline começou a arder de repente, e ela ficou feliz por Jax não ter olhado quando ela abaixou para pegar a adaga. Esperou um instante para se virar. Ela alisou o cabelo e respirou fundo, inalando o ar gelado e seco da manhã em vez do cheiro dele. Aqui. A voz de Jax estava bem atrás de Evangeline, e então ela sentiu a capa de babados. O arcano colocou o agasalho nos ombros dela e prendeu as tiras do corpete.
Se você morrer congelada, todo o trabalho que eu tive para salvar sua vida terá sido em vão. O seu tom zombeteiro estava de volta, curto e grosso. E ainda assim, Evangeline sentiu o leve roçar das pontas dos dedos de Jax em seu pescoço, antes que ele se afastasse. Tentou não esboçar reação. Não sabia sequer se o arcano tinha consciência do que havia feito. Quando virou de frente para Jax novamente, ele voltara a ser indiferente e se dirigia à saída do mausoléu. Evangeline começou a ir atrás do príncipe de copas, e foi aí que viu brilhando no chão a adaga que Jax havia atirado para ela na noite anterior. A adaga com todas aquelas pedras preciosas quebradas. O arcano havia pegado a capa da jovem, mas deixara a própria faquinha no chão. Espere! E Jax olhou para trás. Evangeline pegou a adaga e mostrou para ele. Um resquício de careta curvara os lábios do príncipe de copas por baixo. Ela não conseguiu interpretar o seu olhar, mas o seu tom foi brusco. Deixa ir. Em seguida, Jax atravessou a porta, desaparecendo sem olhar para trás. Evangeline fechou a mão em torno do cabo incrustado de pedras da adaga. Ela ficaria com a faca, mas não se permitiu imaginar o porquê. Aí dá uma pausa no capítulo. Uma camada de orvalho gelado cobria o terreno do cemitério, e um exército de dragões minúsculos cobria o alto das lápides, roncando e soltando pequenas faíscas que temperaram o ar, que de gelado ficou frio. Jax passou a mão no rosto. Ele estava com olheiras escuras que ele não possuía antes. Precisamos ir para um local seguro, ele falou. E se voltássemos para o Passo dos Lobos? Sugeriu Evangeline, e o arcano lançou um olhar que poderia ter feito uma floresta inteira murchar. Você quer ficar trancado em uma masmorra? Você não me deixou terminar de falar. Eu fiquei pensando no que Caos disse. Se Apolo foi de fato assassinado com aquele óleo maléfico e não com as lágrimas de Lala, a bruxa que trouxe o óleo de Caos e envenenou Apolo com ele pode ser a minha irmã postiça. O príncipe de copas espremeu os olhos. Ou será que estavam lacrimejando? Ele realmente parecia exausto. Evangeline também estava. Mas a sensação estava soterrada debaixo de uma pilha de diversos sentimentos e necessidades mais urgentes, como descobrir quem matou Apolo. Depois da revelação de Luke, Evangeline estava ficando mais propensa a acreditar que sua irmã postiça era uma assassina. Mas será que só pensou nisso porque o rapaz havia dito que Marisol enfeitiçara? Ou porque sua irmã postiça de fato era culpada? Eu não tenho absoluta certeza de por que Marisol iria querer envenenar Apolo, admitiu Evangeline. Mas eu não paro de pensar no livro de feitiços que ela comprou. Estava pensando que poderia entrar de fininho no Passo dos Lobos e você poderia usar os seus poderes em Marisol, para compeli-la a nos contar a verdade. Mesmo que eu achasse uma boa ideia, coisa que eu não acho, eu não poderia ajudar você. E Jax deixou a frase no ar, enrolando a língua no final das palavras. Você tá bem? Perguntou Evangeline. E ele a olhou nos olhos e bocejou. O arcano tentou falar por um instante, mas parou para esfregar os olhos. Eu estou ótimo, eu só estou cansado de... E o príncipe de copas cambaleou. Jax? A jovem esticou a mão para equilibrá-lo. Ele se encolheu para que Evangeline não conseguisse tocá-lo. Eu estou ótimo, repetiu Jax, mas mesmo essas poucas palavras foram pontuadas por um bocejo. Você está dormindo em pé. Eu não estou. E Jax bocejou de novo, abrindo bem a boca e fechando completamente os olhos. Jax! Evangeline sacudiu o arcano para que ele acordasse. Ele piscou para ela com os olhos enevoados como se ele estivesse bêbado. O príncipe de copas perdera sua dureza, estava todo molengo, com o cabelo dourado desgrenhado e os olhos azuis sonolentos. Poderia até ser engraçado em outras circunstâncias. E agora era um pouco cômico. Evangeline imaginou a cena como uma manchete de tabloide. Príncipe de copas morto de sono, despachado por um cochilo, destruído pela soneca. Mas aquela fadiga não parecia algo natural. Jax, eu acho que há algo de errado com você. Isso não é nenhuma novidade. Ele então deu um sorriso lento e indolente para Evangeline. Eu só preciso encontrar uma cama. O arcano se afastou de Evangeline e foi se arrastando até o túmulo mais próximo, como se ele pudesse fazer disso uma cama. Ah, não! Ela segurou o braço firme de Jax e o puxou de volta para perto.
Só não sabia por quanto tempo mais seria capaz de contrariá-lo. Se Jax resolvesse mesmo se deitar, Evangeline não teria forças para pegá-lo no colo. Você não pode dormir aqui, Jax. Só um pouquinho, raposinha. Suas pálpebras pálidas se abriram e fecharam. Deve ser apenas um efeito colateral do veneno, ele murmurou. Todo poder obtido sem esforço sempre cobra um preço. E o príncipe de copas cambaleou em direção ao chão. Evangeline segurou Jack pelos ombros para equilibrá-lo mais uma vez. Com ou sem efeito colateral, eles não podiam ficar ali. Precisamos chegar a um local seguro, lembra? Fale onde você está morando. Em vez de responder, Jack se desvencilhou dela e se encostou em uma árvore próxima, que estava coberta de cartazes com a imagem da jovem. Parecia ter se multiplicado da noite para o dia, crescendo como uma praga de papel. Só que agora não diziam apenas que ela estava desaparecida. Aí tem um cartaz enorme, ó. Não sei se vocês conseguem ver. A página inteira é o cartaz. Acho que vocês não viram não, peraí. A página inteira é o cartaz, diz assim: Evangeline Raposa procurada por assassinato. A princesa Evangeline Raposa, antigamente conhecida como Queridinha Salvadora de Valenda, é procurada pelo assassinato do marido, o príncipe herdeiro Apolo Titus Acadia. Acredita-se que ela é muito perigosa e possui habilidades mágicas. Se você avistar a princesa, não se aproxime dela. Entre em contato com a ordem real dos soldados imediatamente. Evangeline não sabia se tinha vontade de gritar, de chorar ou simplesmente de deixar Jack se aninhar nela, como se ela fosse um cobertor. Não bastava o fato de que seus pais terem morrido, do seu primeiro amor ter sido enfeitiçado pela irmã postiça, de ter virado pedra, de ter perdido a loja de curiosidades do pai, de ter se casado com um príncipe que foi amaldiçoado e depois assassinado. Agora estavam oficialmente pondo a culpa nela pelo assassinato de Apolo. Jax, por favor, recomponha-se. Eu não estou mais desaparecida, eu estou sendo procurada por assassinato. A jovem o sacudiu até que ele abrisse os olhos. Mas se esperasse uma resposta coerente, teria ficado decepcionada. A única resposta do arcano foi arrancar o cartaz e fechar os olhos novamente. Vai dar outra pausa no capítulo. Não foi fácil tirar Jax do cemitério, e foi ainda mais desafiador encontrar o local onde ele estava morando. Sempre que Evangeline perguntava sobre sua casa, Jax só balançava a cabeça com seus cachos dourados e dizia: a de Lala fica mais perto. Infelizmente, de duas uma. Ou o aposento de Lala havia mudado de lugar durante a noite, ou Evangeline estava nervosa demais para ter senso de direção. Ela subiu até os pináculos de novo, mas não conseguiu encontrar o aposento de Lala em meio a muitas lojas e casinhas espalhadas. E o fato de Jax não parar de se encostar nas portas e paredes mais próximas e resmungar algo a respeito de maçãs enquanto subiam os degraus intermináveis não ajudou em nada. Ela se arriscou a comprar algumas frutas de um vendedor ambulante, mas depois de dar uma única mordida, Jax jogou a maçã no chão e se dependurou em seus ombros. O coração de Evangeline vibrou como esse contato. E foi uma reação absolutamente errada. Uma mulher carregando uma trouxa de roupa suja ficou olhando para os dois, um pouco tempo além do que seria considerado educado, e o pânico de Evangeline cresceu. Precisavam encontrar algum lugar para se esconder. Não podiam ficar andando a esmo daquele jeito. Alguém se daria conta de quem eles eram e chamariam os soldados reais. O mundo acordava a cada segundo que passavam. Lá embaixo, os gritos dos ambulantes que vendiam jornais, mexilhões e tônicos do mar matutino ecoavam pelas ruas movimentadas. Ela tentou abstrair de todo aquele ruído e se concentrar em encontrar um lugar seguro para se esconder. Mas continuava ouvindo o som de um sino, que batia, batia e batia alegremente, em uma sequência interminável de ruídos tilintantes, como se quisesse dizer: olhe para mim, olhe para mim. Evangeline, é claro, sabia que sinos não falavam, mas sua mãe havia dito que sinos têm um sexto sentido. Dissera para a garota sempre os polir, sempre ter cuidado com o que eles dissessem na frente deles, e sempre dar ouvidos aos sinos que badalavam quando não deviam. Ela vasculhou os pináculos até ver o alegre sino de ferro que balançava para frente e para trás loucamente, em cima de uma porta preta fechada, com um cartaz que dizia: vá embora. Plim, plim, plim. O sino não parou enquanto Evangeline se afastava de Jax rapidamente para alcançar a porta. E então bateu. Ninguém respondeu. O sino continuou badalando e com mais fúria.
Evangeline tentou a maçaneta, mas não se mexeu. A porta estava trancada e parecia não haver ninguém lá dentro. Torcendo para que o sino estivesse fazendo um favor e mostrando um lugar para eles se esconderem, Evangeline pegou a adaga de Jax e furou o próprio dedo. Por favor, abra. E a maçaneta girou, fazendo um clique suave. Ela logo encontrou o arcano encolhido na frente da porta mais próxima, segurando um tabloide contra o peito como se fosse um cobertor. Vamos logo. Evangeline se abaixou e passou o braço por baixo do ombro dele. E pela primeira vez Jax não resistiu nem tentou puxá-la para o chão. A cabeça do arcano se recostou nela, que o arrastou em direção à porta preta, encolhida debaixo do peso do corpo do príncipe de copas. Você tem tanta sorte de eu estar aqui, resmungou Evangeline. Isso não tem nada a ver com sorte, resmungou Jax. Eu queria que você estivesse aqui, raposinha. Quem você acha que pediu para Veneno salvar a sua vida e sugeriu à Imperatriz que mandasse você para o sarau? Acabou o capítulo 45. Agora é o capítulo 46. Evangeline e Jax foram cambaleando pelo corredor juntos. O recinto estava frio e ela achou que tinha cheiro de maçã, mas poderia ser apenas o cheiro do arcano. Uma claraboia fornecia apenas a iluminação suficiente para Evangeline enxergar as paredes de estantes mal ajambradas, interrompidas por uma lareira, uma escrivaninha gasta com pilhas e mais pilhas de papéis, e um sofá de veludo âmbar escuro, e um par de poltronas que não combinavam entre si. Haviam entrado na biblioteca particular de alguém. Só torceu para que o dono não voltasse enquanto estavam escondidos ali. Assim que a porta se fechou, o príncipe de copas se desvencilhou dela e caiu em cima do sofá, com a cabeça pousada em um dos braços de veludo, as pernas compridas penduradas na outra extremidade. Jax! Evangeline tentou acordar o arcano, sacudindo-o, na esperança de que conseguisse fazê-lo responder pelo menos a mais uma pergunta antes que ele sucumbisse completamente ao sono. Se o arcano estivesse mais desperto, jamais teria admitido que pediu a Veneno para curá-la, ou que interferiu para atraí-la até o norte. Não que estivesse completamente chocada. Na primeira noite em que passou em Valorfel, já compreendeu que Jax estivera esperando por ela. Conte mais, pediu a jovem, suavizando o tom de voz. Talvez pudesse fazê-lo pensar que era apenas parte de um sonho. Conte o que você quer no Arco da Valorosa. Evangeline parou de sacudir os ombros de Jax e tirou uma mecha de cabelos dourados que caía na frente do rosto adormecido dele. Ficou imaginando por que o arcano havia tingido o cabelo. Se quisesse passar despercebido, o azul era uma péssima escolha, ousado e chamativo demais. Não que aquele dourado cintilante fosse fácil de ignorar. Mesmo sem os encantos do vampiro, aquele cabelo tentava a garota de ficar olhando. A sensação em seus dedos, que ainda estavam descongelados, era de uma maciez incrível. Ela ficou passando os dedos e Jax pôs a mão em cima da mão dela, uma mão gelada e firme, que cobriu todos os seus dedos. Péssima ideia, murmurou ele. Evangeline puxou a mão. Não tinha a intenção de tocá-lo daquele jeito. O príncipe de copas não era uma coisa que se tocasse a esmo. Não era sequer uma coisa da qual ela gostava. Entretanto, assim que ela pensou nisso, ela soube que não era verdade. Não mais. Evangeline não estava disposta a dizer que eram amigos, mas depois da noite anterior ela não tinha mais a sensação de que eram inimigos. O inimigo não teria passado a noite com alguém para garantir que essa pessoa não se transformasse em um vampiro. E o inimigo não a teria abraçado com tanta força nem lambido seu pescoço como Jax havia feito. Evangeline sabia que ele queria mordê-la, mas quando ele passou a língua em seu pescoço, teve a impressão de que não era apenas por causa de uma mordida. Não queria pensar muito a respeito, assim como não queria pensar na adaga de pedras preciosas que pegara da cripta e guardara na bainha presa à sua cintura. Estava feliz por não ter mais a sensação de que o príncipe de copas era seu inimigo, mas seria perigoso ir além e considerá-lo um amigo. Evangeline se permitiu dar um pequeno sorriso ao sentir a capa de babados que ele havia colocado em seus ombros, e então se afastou do arcano. Um papel farfalhou debaixo do seu pé, o jornal que Jax estava segurando. A jovem pensara que o príncipe de copas havia se agarrado à folha impressa em preto e branco, amassada como se fosse um cobertor, de tão cansado que ele estava. Provavelmente repetia a notícia que Evangeline estava sendo procurada por assassinato. Mas foi só olhar para a manchete que ela mudou de ideia.
O boato diário. A noiva amaldiçoada e o novo príncipe herdeiro. É oficial. O novo príncipe herdeiro Tiberius Peregrini Acadian está noivo de Marisol Antonieta Tourmaline, também conhecida como a noiva amaldiçoada. Eu sei que muitos de vocês terão dificuldade de acreditar, mas eu não teria publicado essas palavras sem ter confirmação do próprio príncipe Tiberius. Foi amor à primeira vista, disse ele. No instante em que eu pousei os olhos em Marisol Tourmaline, eu tive certeza de que fomos feitos um para o outro. Ouvi rumores de que muitos membros da corte real estão contrariados com o fato de o príncipe Tiberius planejar se casar antes mesmo de o corpo do seu irmão seja enterrado. É claro que também há boatos de que o corpo do príncipe Apolo desapareceu, mas ninguém do Poço dos Lobos comenta sobre isso. O casamento será realizado amanhã de manhã, e eu não posso deixar de me perguntar por que este evento está acontecendo tão depressa. A Marisol enfeitiçou mais um. Evangeline não tinha... Aí tá assim, continua na página 6. Evangeline não tinha a página 6, mas não precisava continuar lendo. Ela vinha tentando acreditar na inocência de Marisol. Não queria que a irmã postiça fosse um assassino ou um monstro, mas só conseguia pensar que Marisol havia usado outra poção do amor para enfeitiçar Tiberius. Temia que essa não fosse a única coisa que a sua irmã postiça havia feito. Suspeitava de que Marisol fosse responsável pelo assassinato de Apolo, mas até então não tinha sido capaz de pensar em um motivo para sua irmã postiça querer matar o príncipe. Com Apolo morto, Tiberius era o príncipe herdeiro. Quando se casasse com Marisol, ele se tornaria rei e ela rainha. Teria sido mais fácil simplesmente enfeitiçar Apolo, mas talvez Marisol tivesse tentado e o feitiço não funcionara, porque ele já estava sob a influência de Jax. Ou será que Marisol simplesmente achou que Tiberius era mais atraente? Evangeline tinha dificuldade de compreender tudo aquilo a fundo. Quando pensou em Marisol, ela lembrou do abraço que a irmã postiça dera antes do casamento, como se as duas fossem irmãs de verdade. Mas, e se não tivesse sido um abraço de eu te amo? Talvez fosse um abraço de desculpa, eu vou te matar? Ainda era um tanto incompreensível pensar que Marisol havia tentado matá-la, mas Evangeline tão pouco imaginava que fora a irmã postiça que havia enfeitiçado Luke. E ela fez isso. Marisol também adquirira um livro de magia do norte tão perigoso que Lala e Jax agiram como se ela fosse uma vilã só por possuí-lo. A garota bem que poderia ter sido a bruxa que fora à cripta de Caos para adquirir o óleo maléfico. O motivo de Marisol fazer tudo aquilo era a única coisa que não parecia certa para Evangeline. Ela era capaz de compreender a irmã postiça lançando um feitiço de amor em alguém, mas não conseguia imaginar Marisol matando diversas pessoas por causa de uma coroa. Isso não parecia algo que a sua irmã postiça faria, mas talvez Evangeline não soubesse ao certo que tipo de coisa Marisol faria. Ela lembrou as terríveis palavras que ouvira Agnes dizer. Olha só para você, para sua pele, para o seu cabelo. A sua coluna mais parece uma fita molhada. E essas suas olheiras são horrorosas. Um homem poderia até fechar os olhos para sua reputação de amaldiçoada, se você fosse algo bom de se olhar. Mas eu mal posso suportar a visão. Evangeline acreditava no amor, em contos de fadas e em finais felizes, porque fora isso que seus pais a ensinaram. Mas Agnes dissera para Marisol que ela não era atraente nem desejada. Seria por isso que a garota fizera tudo aquilo? De qualquer modo, era tudo tão feio. Acorde, Jax. Evangeline pôs a mão no peito do arcano, torcendo para que quando encostasse nele, Jax acordasse. Mas o príncipe de copas estava dormindo tão profundamente que ela bem poderia ter suspeitado que estava morto, se não fosse pelo subir e descer do seu peito e a batida constante do seu coração. Do seu coração. O seu coração estava batendo de verdade. Podia até ser uma batida um pouco mais lenta do que a de um coração humano. Mas ela não ficou com a mão ali para descobrir. Gostaria que o arcano a ajudasse, mas se Jax não acordasse logo, ela não poderia desperdiçar tempo esperando. Evangeline não precisava apenas provar sua inocência, nem queria apenas salvar Tiberius de pessoas que poderiam ter assassinado o irmão dele. A jovem era fisicamente incapaz de ficar apenas sentada ali, esperando naquela biblioteca perdida. Precisava saber se tinha razão a respeito de Marisol, e saber exatamente como fazer isso. Havia uma maneira de provar que sua irmã postiça era inocente ou culpada. Evangeline precisava encontrar uma cura para o feitiço de amor. Se funcionasse em Tiberius, revelaria a culpa de Marisol ou a sua inocência.
E se a cura não surtisse efeito? Mas teria que descobrir e administrar a cura rápido, antes do casamento, que ocorreria na manhã seguinte. De acordo com Luke, o veneno do vampiro era capaz de quebrar um feitiço de amor. Ela vai voltar lá. Mas Evangeline não queria arriscar outra visita ao caos, nem contaminar Tibérios com veneno de vampiro que poderia causar mais mal do que bem. Tinha que encontrar outra maneira. Depois de acender a lareira, Evangeline se aproximou das prateleiras de livros. Seria coincidência demais encontrar um livro de feitiços com a receita do antídoto para poções do amor. Mas pelo menos já era um começo. Altas e gastas, as estantes cobriam quase 3/4 da parede da biblioteca, e seu dono não ligava muito para a organização. Por exemplo, na primeira parede de prateleiras, a que ficava mais próxima da porta da entrada, Evangeline encontrou diversos livros sobre viagem no tempo, mas não estavam agrupados, estavam distribuídos aleatoriamente, ao lado de volumes sobre assuntos como a cor azul, como escrever poemas e o volume E de uma enciclopédia. Depois de determinar que naquela parte não havia nenhum livro de feitiços, nem livros de culinária disfarçados de livros de feitiços, Evangeline passou para a próxima prateleira. Estava prestes a procurar nela quando notou a escrivaninha que havia no canto, ou sendo mais específica, o toque de cor dado pelas garrafas da sensacional água saborizada Sucesso, que estavam em cima da mesa. Eram de 4 sabores: sorte, curiosidade, raios de sol e gratidão. E estavam amarrados com um laço roxo elaborado, que destoava do restante do recinto. Não devia ter mexido nas garrafas. Óbvio que era um presente. Mas foi só olhar para suas cores vivas que ela não pôde deixar de pegar uma garrafa de curiosidade azul cerúleo. Sua garganta ficou seca de repente, porque ela tentou se lembrar da última vez que bebera algo. Jamais provara as sensacionais águas saborizadas Sucesso, mas vira as garrafas em diversas ocasiões. E como estava escrito no rótulo, Evangeline ficou curiosa. O líquido borbulhou em sua língua. Tinha gosto de algodão e alfinetes de segurança. Estava longe de ter um sabor sensacional, mas apesar disso ela tomou toda a garrafa. Planejara pôr a garrafa de volta no lugar e voltar às suas tarefas, mas ainda estava com sede. Ela pegou a garrafa reluzente de sorte, imaginando se o gosto seria melhor. E o líquido tinha um tom sensacional de verde, mas tinha gosto de grama e aipo velho. Como aquelas bebidas podiam ser tão populares? A menos que não fosse o sabor que de fato atraía as pessoas para aquelas águas. Evangeline examinou a garrafa verde cintilante que tinha nas mãos. Talvez as águas inspirassem uma espécie de compulsão de sede. Apesar de se esforçar muito para soltá-la, não pôde deixar de beber a garrafa de sorte até o fim. Quando terminou, ela ficou tentada a pegar mais uma, e poderia ter feito isso se não tivesse reparado na pilha de missivas que estava ao lado das encantadoras garrafas. Evangeline não tinha o hábito de ler a correspondência dos outros, mas estava zonza pelo cansaço físico e sentia uma estranha agitação por causa da água que havia bebido, quando ela notou algo conhecido na carta dobrada em cima da pilha. A missiva foi escrita com a sua letra e era endereçada a Lord Jax. Era a carta que escrevera para ele na semana anterior. A jovem examinou mais algumas cartas. Todas haviam sido escritas para Jax. Não era para menos que o sino badalara tão loucamente. Aquele lugar pertencia ao arcano. Era a casa dele. Acabou o capítulo 46. Capítulo 47. Evangeline sabia que Jax não ficaria feliz por ela ter lido sua correspondência, mas o arcano estava dormindo, e ela não conseguia parar. Era como beber das garrafas de água saborizada, com a diferença de que a única mágica que operava era sua curiosidade a respeito do príncipe de copas. As cartas, infelizmente, não deram nenhuma indicação do que Jax poderia querer do Arco da Valorosa, mas confirmaram que aquele era o escritório do arcano. A maioria dos correspondentes pedia favores ou reuniões. Muitas pessoas pareciam afoitas demais para ficar em dívida com ele, tanto quanto a Evangeline ficara um dia. Ela nunca havia pensado especificamente em Jax como alguém que trabalhava. O seu escritório tampouco dava essa impressão, com suas estantes de livros desorganizadas e poltronas que não combinavam. Mas depois de passar um tempo com o arcano, Evangeline sabia que o príncipe de copas não era tão imprudente ou indiferente quando se tratava de convencer as pessoas de que ele era. Ele era um colecionador calculista. A jovem já ouvira cobrar favores de 2 arcanos diferentes, caos e veneno. E as cartas em sua escrivaninha continham promessas de ainda mais.
Teria sido fácil desviar de sua busca pelo livro com a receita da cura para a poção do amor e ficar vendo o tipo de coisa que Jax tomava das pessoas. E Evangeline teria parado alguns instantes para mexer um pouco mais na mesa dele. O príncipe de copas, sem dúvida, não teria escrúpulos de olhar nas coisas dela, mas só encontrou algumas moedas feias, uma fita de seda azul, alguns tabloides recentes falando do casamento dela, e, é claro, maçãs. Então ela voltou para a prateleira à caça de volumes que contivessem a receita do antídoto para feitiços de amor. A maioria dos livros de Jack estava empilhada de qualquer jeito, e ficava do lado de outro volume sem nenhum motivo aparente, com exceção de uma pequena coleção do último livro que Evangeline esperaria encontrar ali, A Balada do Arqueiro e da Raposa. Ela sentiu um calor por dentro ao ver tantos exemplares de seu livro de histórias preferido. Jax possuía 7 exemplares, que iam de velhos a muito velhos, posicionados com mais precisão do que qualquer outra coisa na alcova do arcano. Estavam lado a lado no topo da estante, o tipo de lugar onde alguém guardaria livros para ninguém mais tocar. Por que isso tudo? Ela se perguntou. Evangeline desejou que Jax estivesse acordado, para que ela pudesse perguntar, mas ele não mudara de posição no sofá. Continuava com os braços e as pernas esparramados sem o menor cuidado, o que o fazia parecer intratável, mesmo dormindo. Ela pegou o primeiro exemplar, mesmo sabendo que estava se desviando do seu objetivo, mas ela só queria olhar a última página e ver que tipo de final a história tinha. Ela queria saber se tinha um final feliz, se o arqueiro beijava a garota raposa ou se a matava. E talvez ver todos aqueles livros poderia ser um sinal. Evangeline estava começando a pensar que às vezes ela imaginava que coisas eram sinais quando não eram, mas isso não queria dizer que não eram sinais reais. Ela abriu o primeiro livro, mas as páginas finais haviam sido arrancadas, e infelizmente não teve mais sorte com nenhum dos outros volumes. Cada exemplar resistia a ela. Um dos livros caiu da sua mão toda vez que ela tentava abri-lo. Outro tinha apenas páginas em branco no final. E por fim ela pegou o 7º exemplar, os seus dedos formigando quando ela levantou a capa. Esta se abriu com facilidade, e era o perfeito exemplo de alguém encontrando o que precisava, e não o que queria. Estava escrito: A Balada do Arqueiro e da Raposa na lombada, mas quando Evangeline abriu o livro, estava escrito na folha de rosto: Receitas do Antigo Norte, traduzidas pela primeira vez em 500 anos. Era o mesmo título do livro de feitiços ilícitos que Marisol possuía. O índice listava apenas receitas, e as primeiras eram todas feitas com ingredientes inócuos, como nabos, batatas e aipos. Mas cerca de 10 páginas depois, as receitas davam lugar a feitiços, poções e magia, e algumas delas pareciam mesmo horríveis, como Lala e Jax haviam dito. Evangeline virou furiosamente as páginas, pulando os feitiços para invocar o fogo do inferno e drenar a alma de alguém, até encontrar uma seção sobre amor. Para encontrar um amor, para terminar um amor, para transformar alguém em seu único e verdadeiro amor. Os primeiros 2 feitiços não ajudaram, mas o terceiro dava a impressão de que poderia ser útil. Aí tem a página da receita. Para transformar alguém em seu único e verdadeiro amor. Alerta. Feitiços e poções do amor estão entre os mais instáveis e imprevisíveis. Se resolver ir em frente, por favor, leia com atenção todos os cuidados abaixo. Aí tem: você vai precisar de uma ampola de óleo maléfico, fios de cabelo, lágrimas, suor, sangue, o seu próprio e o da pessoa que você mais deseja, uma vela tingida da cor do amor que você deseja, uma colherada de rosa açucarada, uma pitada de cardamomo, pó de raiz de íris fluorescente para polvilhar e uma tigela de puro vidro. Nossa, tem uma página inteira do livro, dentro do livro, dentro desse tamanho. Substituí-lo por outros óleos não é recomendado. Apesar de ser difícil de coletar, o óleo maléfico é a melhor maneira de garantir que sua poção do amor surtirá efeito. Apenas na pessoa que você mais deseja. Tenha muito cuidado com tudo, em sua forma crua. O óleo maléfico é extremamente tóxico. O fio de cabelo é o mais fácil de obter e, portanto, surtirá os efeitos mais leves. Mas um resultado mais potente, recomenda-se sangue. Contudo, quando se trata de feitiços que envolvem amor, esse livro recomenda o uso de ingredientes mais leves. Poções de amor extremamente potentes
podem resultar em emoções perigosas e altamente instáveis. O mais puro dos vermelhos resultará em um sentimento próximo ao amor. Rosa produzirá algo mais próximo de uma terna afeição. Roxo escuro resultará em obsessão, o que não é recomendado. Combine todos os ingredientes em uma tigela, posicionada em cima de uma vela acesa. Diga o nome do objeto do seu desejo 7 vezes, e então deixe a chama arder a noite toda. Parece aquelas... Como é o nome? Tem um nome... Como é que o povo faz? Eu esqueci o nome agora, que tem umas coisas que o povo faz, umas... Simpatia, né? Parece uma simpatia. Modo de usar. Depois de preparar a solução, espalhe a mistura com os dedos na pele do objeto do seu desejo. Só o necessário, uma pitada. Cuidado! Todo feitiço tem seu preço. A intensidade do amor vai determinar a intensidade do preço, que pode variar de uma chuva no dia do seu casamento a um final feliz profundamente questionável. Para desfazer o feitiço. Feitiços e poções do amor raramente são revestidos por conta própria. Apesar de as pessoas que fazem os mais poderosos frequentemente acabarem se arrependendo de suas atitudes. Se você deseja desfazer um feitiço de amor, esse livro recomenda o soro da verdade. A receita está na página 186. Sem perder tempo, ela pulou para a página 186. A poção do amor não apenas mencionara o óleo maléfico, mas também dizia que um dos efeitos colaterais era estragar o dia do casamento. Mais evidências da culpa de Marisol. Evangelina até podia ser culpada pelo fracasso do primeiro casamento da irmã postiça, mas Jax jurara diversas vezes que o ataque do lobo que impedirá a segunda tentativa não foi obra sua, e ela estava finalmente inclinada a acreditar no arcano. O ataque que Luke sofrera devia ser o preço que Marisol precisava pagar pelo feitiço do amor. Evangeline olhou novamente para Jax, que estava esparramado no sofá dormindo, todo negligente, e ela imaginou se alguém não estivera enganada a respeito das outras coisas. Mas teria tempo para perguntar isso depois. Naquele exato momento, a única coisa que ela precisava fazer era preparar a cura mencionada no livro. Aí tem a outra página, que é a página do soro da verdade. A verdade não raro é amarga, especialmente quando a pessoa tem experimentado mentiras de sabor mais agradável. Para remediar, você precisa apagar o doce sabor da falsidade. Ingredientes recomendados: ossos esmagados de mortos ou pele de dragão tostada, uma pitada generosa de terra, um punhado de água pura, 7 gotas de sangue de uma veia mágica. Misture todos os ingredientes sobre um fogo feito com gravetos jovens para obter melhor resultado. Cuidado! Todo feitiço cobra seu preço. Com frequência são reveladas mais verdades do que a pessoa gostaria. Outros efeitos do soro da verdade costumam ser temporários e podem incluir fadiga, tomada de decisão e julgamentos prejudiciais, tontura, incapacidade de contar mentiras e compulsão ao revelar qualquer verdade implícita. E acabou o capítulo 47, agora a gente vai ao 48, que só tem 3 minutinhos. Capítulo 48. Já era quase noite quando a poção ficou pronta. O príncipe de... Onde é que ela arrumou os ingredientes? O príncipe de copas estava esparramado no sofá como se não dormisse havia anos. Jax... Evangeline sacudiu de leve os ombros dele, mas quando o arcano mexeu a cabeça de cachos dourados, apenas se afundou ainda mais na almofada. Sacudiu mais uma vez. Achava que Jax, àquela altura, já estaria acordado. Mas talvez ele precisasse mesmo descansar. Evangeline achava que o príncipe de copas não havia dormido nada na noite em que ela fora envenenada. Ou seja, ele deveria estar exausto antes mesmo de passarem a noite em claro no mausoléu. E talvez fosse melhor que o arcano descansasse. Evangeline duvidava que ele se empolgaria muito com seu plano. Já sabia que Jax não queria que ela voltasse ao Passo dos Lobos, e provavelmente ele não confiaria em sua poção, mas estava muito orgulhosa do seu trabalho. Para conseguir a terra, raspara a sujeira das próprias botas. Para conseguir a água, pegar a neve do lado de fora e deixar a derreter. Conseguir o osso esmigalhado dos mortos foi o mais difícil. Não encontraram nenhum esqueleto no escritório de Jax, mas descobriu uma aranha morta. Para conseguir o sangue, ela chegara a pensar em pegar algumas gotas emprestadas do arcano, já que, obviamente, o príncipe de copas era mais mágico do que ela. Mas Jax estava tão longe de ser honesto que Evangeline ponderou se o sangue mágico do arcano não teria mais mal do que bem, e resolveu que teria que se concentrar no próprio sangue, que funcionava bem para abrir fechaduras. Com sorte, ajudaria a desfazer feitiços.
Depois disso, ela derramou a poção em uma das garrafas sensacionais de água saborizada sucesso que restavam, torcendo para que Tibérius achasse a bebida tão tentadora quanto ela havia achado. E depois embrulhou a garrafa com papel. E aí ela escreveu um bilhete para o Jax. Caro Jax, foi esse bilhete que eu vi no dia que eu falei pra vocês que eu tava passando as páginas. E aí eu vi um bilhete, era esse bilhete aqui. E aí eu já tinha pego várias coisas, ó. Caro Jax, se você acordar e eu não estiver aqui, não se preocupe. Aí isso aqui eu não entendi. Tipo, acordar e eles dormiram no mesmo lugar? Como assim? A menos que seja bem depois do amanhecer, porque aí eu posso estar encrencada. Eu acho que eu sei quem é o assassino. Eu receio que seja Marisol, afinal de contas. Para saber o motivo, olhe para os tabloides que você usou como um rele substituto de um cobertor. Eu fui para Passo dos Lobos salvar Tibérius e impedir que ele se case com Marisol. Tomara conseguir recuperar minha reputação. Raposinha. Aí quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, como assim? A Marisol matou alguém e o Tibérius vai casar com ela? Aí eu fiquei assim, meu Deus, tantos spoilers num bilhete só. Agora só precisava escrever... Olha, ela assinou como Raposinha. Agora só precisava escrever um bilhete para Jax. Evangeline não sabia por que assinaram o bilhete daquele jeito. Sentiu-se um pouco tola assim que ela terminou de escrever, mas não queria perder tempo reescrevendo. Talvez, se tivesse muita sorte, Jax jamais veria o bilhete. Se tudo desse certo, ela entraria e sairia do Passo dos Lobos antes do Arcano acordar. Ela quase riu ao pensar em tudo dando certo, mas havia uma chance de que tudo isso acontecesse. O seu plano era simples. Ela entraria no Passo dos Lobos pelas mesmas passagens secretas que tinha usado para sair e encontrar Jax sem que ninguém percebesse. E em seguida deixaria o antídoto para a poção do amor que fizera nos aposentos de Tibérius, onde o príncipe certamente a encontraria e, com sorte, seria compelido a beber. Se o antídoto funcionasse, Tibérius estaria curado, e o jogo duplo de Marisol seria revelado, assim como acontecera com Luke. Se o antídoto não funcionasse, provaria que Marisol era inocente, mas o assassino continuaria à solta. E se Evangeline fosse pega deixando o antídoto ali, o assassino jamais seria encontrado, porque ela levaria a culpa pelo assassinato. E daí acabou o capítulo 48. O próximo vlog já é os últimos capítulos do livro. Eu tô achando sensacional. Por que o Jax tá dormindo tanto? Será que foi tudo efeito do veneno dos vampiros mesmo? Ou ele tava cansado já? O que tá acontecendo com o pobre do Jax aí? Porque a Evangeline vai sozinha entrar ali na Cova dos Leões. E a Marisol agora tem poder, porque ela é a princesa, né? A futura rainha. Se ela pegar a Evangeline primeiro, a Evangeline tá ferrada. Mas é isso, pessoal. Digam pra mim o que vocês acharam dos capítulos de hoje aqui nos comentários. O que vocês esperam pro final do livro. Quais que vocês acham que vão ser os plots ou o que vai acontecer nos próximos capítulos últimos desse livro aqui. Até os próximos capítulos de Era Uma Vez no Coração Partido. Tchau, tchau.